Evangelho de Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16, onde nós leremos do versículo 19 ao 31. Lucas 16, 19 a 31. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos, e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar. Altíssimo Deus e Pai, nós te rendemos graças por esta hora e por estarmos reunidos na tua presença, oferecendo-te este culto segundo a tua vontade. Te louvamos pela vida e pela fé de cada pessoa aqui que já crê, e te rogamos que tu estendas a tua salvação sobre aqueles que ainda não te conhecem. Dá-nos o entendimento e a compreensão da tua palavra, juntamente com toda a plenitude de fé, para crermos nela. Abre os nossos corações e mentes com o teu Espírito Santo, para que a luz resplandeça em nós. Nosso Deus e Pai, te suplicamos nesta hora em favor daqueles que não puderam estar aqui
por motivos de enfermidade, viagem, qualquer outro motivo, Senhor, que impossibilitou a sua presença. Te rogamos sobre todos as tuas bênçãos, segundo as suas necessidades e a riqueza da tua glória. Abençoa, Senhor, este dia para o nosso viver de tal maneira que vivamos segundo o teu inteiro agrado. Perdoa os nossos pecados, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Nós estamos diante de uma passagem bíblica que alguns chamam de parábola, outros de história. Na versão da Bíblia que eu tenho, o título não traz a parábola, a palavra parábola. Não sei se alguém tem alguma versão com essa palavra, mas o título do texto aqui na minha Bíblia é O Rico e o Mendigo. Eu prefiro crer que Jesus Cristo usou uma história da vida real para nos dar a revelação que nós temos aqui. Porque Ele está nos abrindo as portas do além, para nos mostrar alguma coisa do que acontece no reino da eternidade, além da nossa capacidade de ver e de compreender. Jesus está usando aqui, creio eu, a morte de duas pessoas para nos falar o que é que acontece depois da morte. E nessa história, no meu entender, entra a palavra arrependimento, que é o assunto de que nós temos tratado aqui. E hoje, juntamente com a palavra de arrependimento e de acordo com o texto, nós precisamos também pensar na palavra remorso. Então, eu chamei essa mensagem de o céu do arrependimento e o inferno do remorso. Porque até mesmo nas gírias do conhecimento popular, as pessoas dizem, e com acerto, em verdade, que de remorso o inferno está cheio. A realidade do rico após a morte é uma comprovação disso. Então, nessa história que Jesus contou, nós temos primeiramente as portas do céu se abrindo para a alegria eterna daquele homem que a Bíblia chama de mendigo, um pedinte. A palavra técnica é esmoler, E-S-M-O-L-E-R, segundo o dicionário. Esmoler quer dizer mendigo, pedinte.
Esse pedinte, ele escolheu a porta ou o portão de uma mansão para pedir esmolas. Raciocínio lógico. A porta de um rico é onde entra e sai gente que tem dinheiro. Então ele escolheu o lugar certo para pedir. Por outro lado, a consequência dessa escolha é que ele era completamente ignorado, começando pelo dono da casa. Porque ele vivia ali num estado deplorável, coberto de chagas, e ninguém tinha qualquer interesse, compaixão por ele. Porque, segundo o Miguel Falabella, no seu personagem cômico, ninguém gosta de pobre, rico não gosta de pobre. Isso é lá do personagem do Miguel Falabella. Só que, acima e por trás da vida de mendicância daquele homem, havia uma outra realidade. Não sabemos como é que era essa realidade. Mas o fato é que quando ele morreu, as portas do céu se abriram para ele. E ele foi levado pelos anjos para a presença de Deus, que aqui é chamada de seio de Abraão. Então, seio de Abraão é sinônimo de presença de Deus, o céu. Ele foi levado para o céu, pelos anjos. Aqui nós já temos uma indicação do que se passa na morte e após a morte com o crente, com aquele que, pela graça de Deus, alcançou a bênção do arrependimento, porque sem arrependimento, as portas do céu não se abrem. De alguma forma, Deus anunciou o evangelho àquele mendigo, e ele se arrependeu, como aquele ladrão lá na cruz, que reconheceu o seu pecado, reconheceu os seus crimes, confessou o seu pecado, e depois, voltando-se para Jesus, disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Arrependimento. Ele reconheceu quem era Jesus e se arrependeu. Esse ladrão lá na cruz, durante a sua vida, provavelmente ele ouviu falar de Jesus ou até tenha ouvido pregação de Jesus, porque ele vivia por ali, praticando os seus crimes. E no meio da multidão, ou multidões que ouviram Jesus durante a sua vida sobre a terra, havia gente de todo tipo. A Bíblia fala sobre isso, inclusive criminosos, como os zelotes, que eram mercenários. Então, esse mendigo
pode ter tido a oportunidade de, na sua história, ter ouvido o Evangelho, porque de alguma forma ele foi evangelizado e creu e se arrependeu. Do contrário, as portas do céu não teriam se aberto para ele. Ele foi então levado pelos anjos para a presença de Deus. Deus está nos dizendo aqui, pelas palavras de Jesus, Filho de Deus, e que conhece as realidades eternas, que a morte dos santos, dos filhos de Deus, é algo cheio de pompa, de celebração, de riqueza, de glória. O crente é preparado por Deus para o dia da sua morte. Nenhum verdadeiro crente precisa ter medo da morte, porque Jesus está dizendo aqui que ela é celebrada com glória. Os anjos de Deus vêm transportar gloriosamente cada filho de Deus para a eternidade na presença de Deus. As pessoas têm pensamentos diferentes e às vezes horripilantes com relação à morte. E pode ser que aconteça que um verdadeiro crente também tenha pensamentos pessimistas com relação ao final da sua existência, mas isso depende do grau de fé que o crente tenha. Nem todos têm a mesma proporção de fé. A Bíblia ensina isso claramente. Mas o fato é que a Bíblia afirma que preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. Preciosa. Então Deus não vai deixar que um filho seu morra de qualquer maneira. Deus não vai permitir que um filho seu morra esperneando para não morrer. Porque nem que seja no último instante, Deus, ao abrir as portas do céu, todas as consolações de Deus são derramadas sobre o filho que está partindo. E como aconteceu com Estevão, quando estava morrendo, aquele que está nos momentos finais vai ver esse séquito de anjos vindo ao seu encontro para conduzi-lo. É uma morte gloriosa. É claro que ninguém aqui quer ver isso neste momento. É porque enquanto nós não estivermos preparados por Deus para isso, nós não vamos morrer. Há o momento certo, definido, estabelecido por Deus, para o momento mais glorioso da vida, que é o encontro com Deus
para toda a eternidade. É tão glorioso que a morte do crente é preciosa aos olhos de Deus. Preciosa porque ele não vai morrer de qualquer maneira, preciosa porque ele não vai morrer fora do tempo, preciosa porque ele não vai morrer querendo não ir. Preciosa porque Deus terá a nossa companhia por toda a eternidade, e é isso que Ele sempre quis. Ele enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, para cumprir essa vontade de Deus pela nossa companhia, pela nossa presença. Jesus quis que nós entendêssemos essas coisas quando Ele contou essa história. A outra coisa que Jesus quis que nós entendêssemos é que, sem arrependimento, as portas do céu estarão fechadas para qualquer pessoa, seja ela quem for. Seja rico, seja famoso, seja poderoso, seja popular. Porque aqui está um homem tão rico que todos os dias ele se regalava esplendidamente. Ou seja, ele tinha tanta riqueza que todos os dias ele podia viver da melhor forma possível sobre a terra. Um homem assim é popular, é poderoso, tem todas as companhias que quiser ter, tem todos os bens que uma criatura pode desfrutar nesta vida, e não precisa ligar para ninguém, muito menos para um mendigo que vive à porta dele. Só que quando ele morre, as portas do céu estão fechadas para ele. E as portas do inferno estão escancaradas. Quando as portas do céu se fecham para alguém, o único destino dessa pessoa é o abismo de trevas. A Bíblia chama o inferno de trevas, porque ali não penetra a mínima réstia de luz. E não estamos falando simplesmente da luz física, que também não existe ali. Nós estamos falando da absoluta ausência da presença consoladora de Deus. Absoluta ausência de qualquer alegria. Aquele rico que era acostumado a festejar a vida, agora está sendo atormentado pela morte, com todas as suas consequências. Ele está mergulhado em um abismo de trevas tão densas que ele não pode ver ninguém, ele está absolutamente sozinho. O inferno é o lugar da mais absoluta solidão.
E a solidão é algo tão deprimente e tão opressor que a solidão enlouquece. Já foram feitas várias experiências por autoridades da ciência médica a respeito do que a solidão provoca nas pessoas. E até agora, o que a medicina tem alcançado, com experiências reais, é que não há como tratar, como curar a solidão. Porque a solidão é a ausência de Deus. Não é ausência de companhia. Pedro Nava, um dos mais famosos cirurgiões cardíacos do Brasil, ele se matou com um tiro de revólver na Avenida Atlântica, lá em Copacabana, no Rio, debaixo de uma árvore, à noite, e deixou um bilhete. Morri porque não suporto mais a solidão. Só isso. Pedro Nava morava em um dos apartamentos, em um dos quartos, em uma das suítes mais luxuosas de um hotel à beira-mar, na Avenida Atlântica. E naquela noite ele desceu do seu apartamento com o revólver para se matar debaixo daquela árvore à beira-mar, deixando esse bilhete: morro porque não suporto mais a solidão. Mas ele era um homem cercado de amigos, porque ele era muito famoso, ele era internacionalmente famoso e rico. Ele era presença desejada em todas as festas. Era homem que aparecia nas colunas sociais dos principais jornais do país. Ele não tinha falta de companhia, mas morreu porque não suportou mais a solidão. A solidão, ela é a ausência de Deus. E essa ausência de Deus vai se tornando crônica e cada vez pior, ao ponto de levar as pessoas à loucura ou ao suicídio. As experiências médicas das quais eu falei foram feitas em algumas ocasiões com detentos, que às vezes são colocados nas solitárias, como castigo. O preso se rebela, o preso se torna incorrigível, então ele é castigado para passar alguns dias na solitária. Essa solitária é uma cela minúscula, sem entrada de luz. Ninguém suporta a solidão. E o inferno é solidão absoluta por toda a eternidade.
é uma das chamas do inferno, a solidão. O rico chama isso de tormento. Estou atormentado nessas chamas. Mas a solidão é também o momento em que a pessoa começa a analisar a existência. Começa a fazer um balanço da sua vida. Porque na solidão, dentro da solidão, a pessoa, ela não tem motivação para nada. Ela não tem motivação para qualquer iniciativa. Então, ela começa a introspectar. Ela começa a fazer uma introspecção. E aí entra o tormento, e aí entra a loucura, porque quanto mais nós entramos em nós mesmos, pior nós ficamos. Aquela frase usada pelas religiões orientais e por alguns ramos da medicina da mente, conheça-te a ti mesmo, é o começo do inferno. Porque quanto mais nós conhecemos de nós mesmos, pior nós ficamos. Porque o que está dentro de nós é um coração que é a mãe, não apenas de todas as heresias, mas de todo o engano. A Bíblia diz que o coração é tremendamente corrupto. É um abismo de pecado. É onde está a nossa queda. É onde está o horror da nossa humanidade sem Deus. Olhar para o coração é olhar para um abismo sem fim. É por isso que a Bíblia nos convida a levantar os nossos olhos para Deus, para os céus. A Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, pensai nas coisas lá do alto, onde Deus está, e não nas coisas aqui da terra. Porque a nossa vida está oculta em Deus. Olhar para o coração é chegar na beira de um abismo e olhar para o seu fundo. O impulso é saltar. E era isso que o rico estava fazendo lá no inferno, porque ele não tinha mais nada para fazer ali. E ele estava atormentado pelas suas lembranças e pelo seu remorso. E aqui nós interrompemos para passarmos para a escola dominical e continuamos, se Deus quiser, no próximo domingo.